Então, irmãos, como eu falei, vamos hoje tratar do assunto tópico 3, a igreja e os primeiros crentes. Antes, deixa eu fazer só uma observação. Meu celular, infelizmente, não está querendo cooperar e a tela está escura, não sei porquê. Então eu peço perdão porque a qualidade não ficou boa. E também quero pedir perdão porque, mediante essa friagem, minha garganta ficou atacada e eu estou tossindo. Então, quando eu estou falando, me dá uma sessão de tosse às vezes. E aí acaba atrapalhando um pouco a minha explanação. Mas eu vou dar o meu melhor possível. Em nome de Yeshua eu vou conseguir concluir esse material. Eu prometi a vocês. E para vocês terem ideia, eu estou na 20ª tentativa. Mas eu vou fazer. Em nome de Yeshua. Amém. Então, irmãos, hoje vamos tratar sobre a igreja e os primeiros crentes. O que vem a ser a igreja? A igreja, no conceito espiritual, é uma união de pessoas que estão buscando a Deus com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que se autoajuda mutuamente. Mas aqui a questão não é física, não é espiritual, perdão. É física, é material. A igreja, aqui nesse tópico, ela está sendo tratada como a Kehilá, né? A congregação. Como é que... Perdão. Como é que seria tratado depois que Yeshua ascendeu aos céus? Como é que se trataria da Kehilá? Como é que seria? Sabemos nós que o sucessor de Yeshua foi o próprio irmão dele, Jacó, também conhecido como Tiago, o autor da carta que nós temos na nossa Brit Hadashah. Sabemos também que ele é irmão de sangue, filho de Miriam e Yosef. Portanto, por que a liderança da congregação de Yeshua iria para a mão de uma outra pessoa, tendo em vista o seu próprio irmão como seu sucessor? Então, mediante a isso, nós temos aqui um assunto muito interessante para ser tratado. Quem passou pela igreja sabe que a igreja cristã, a primitiva, né, no caso a católica, ela se apega no único versículo para se denominar como sendo a igreja de Cristo. Ela pega-se no versículo que está registrado no livro de Mateus, capítulo 16. Se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui, para não dar referências erradas. Está no livro de Mateus 16, a partir do verso 13 até o 19, que é justamente o versículo onde apresenta Jesus, ou Yeshua, e as pessoas ficam ali: quem és tu? Quem és ele? Quem é o homem? E dentre todos eles, Pedro, ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
E Yeshua responde a ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Assim, e sim, meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Eles pegam esse texto como sendo uma profecia ou uma promessa de Yeshua diretamente para Pedro, e dizendo que ele seria o precursor da igreja. Portanto, irmãos, temos aqui um fator interessante que contrasta com a realidade. Por que Yeshua iria passar a liderança da sua congregação, aonde ele, durante 3 anos, trabalhou, formou, preparou pessoas, instruiu pessoas? E nesses 3 anos, após 3 anos feito tudo isso, ele entrega e diz que agora será dado a vocês, e ele passaria para uma outra pessoa que não fosse diretamente parente sanguíneo dele. Sabendo-se que ele tem um irmão, Jacó, muitos conhecem como Tiago, que naquela época ele já era visto como uma pessoa justa, tanto que ele era chamado de Jacob Tzadik, ou seja, o justo, mediante o fato de naquela época já existirem muitos Jacobs, né? E aí, para diferenciar um Jacob de outro, Jacob, o justo, ficou sendo reconhecido como sendo o irmão de Yeshua, aquele que sua mãe o guardou, que nunca bebeu vinho, nem bebida fermentada, nunca comeu carne, e ele nunca cortou o cabelo, nem passou navalha. Podemos dizer que ele teve um voto nazireu em sua vida, porque essa característica é uma característica do voto nazireu. E isso, quem relata, não são apenas pessoas, um deles é Eusébio de Cesareia, um historiador, que escreveu um livro chamado Histórias Eclesiásticas, livro 2, capítulo 23, verso 4. Por que Yeshua ele não daria para o seu próprio irmão a liderança da sua Querrilá? Sabendo que toda a sua Querrilá, a base dela era em Jerusalém. E com isso, não haveria lógica Yeshua passar para fora. Então, nós entendemos aí que já houve uma mudança e uma desqualificação, porque se você tira da família de Yeshua, você automaticamente já tira a referência judaica dela. Então, quando você tira a referência judaica, você já tira o quê? A sede sendo Jerusalém. Ou seja, você já começa a quebrar todo aquele padrão que é o padrão determinado na comunidade, na congregação de Yeshua. Então vamos prosseguir. Percebe-se que após a morte de Yeshua, Jacob, irmão do Messias, foi escolhido o líder terreno da Querrilá. Contrasta com a ideia católica de que Pedro foi o primeiro papa, ou o líder dos discípulos. Em dado momento de sua obra, Egésio destaca Jacob como o principal líder dos emissários.
Outros elementos importantes extraídos dessa passagem diz respeito ao fato de Jacó não bebeu vinho, nem passou na vara em sua cabeça. Ou seja, ele era um nazir, um nazireu, conforme a descrição de número 6, Bamidbar, capítulo 6. Deduz-se então que a Torá era praticada pelo discípulo mesmo após a morte do Messias. Uma vez que o voto nazireu é uma instituição da Torá, Jacó nunca desfez o voto enquanto viveu. Egésimo narra que muitas autoridades judaicas creram que Yeshua era o Messias, enquanto seus opositores temeram, dizendo: todo o povo corre perigo ao esperar o Messias em Yeshua. Palavras de Eusébio de Cesareia, no livro Histórias Eclesiásticas, livro 2, capítulo 23, 10. Isto demonstra que o número considerável de judeus aceitou o testemunho do Mashiach, o que é confirmado pelas Escrituras Sagradas. Ao ouvir o relato, eles louvaram a Deus, mas também disseram: veja, irmãos, quantas dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Judá, e eles são zelosos da Torá. Atos, capítulo 21, verso 20. Egésimo relatou a morte de Jacó, irmão de Yeshua, asseverando que em Pessa estavam reunidos muitos judeus e gentios no templo. Então, alguns escribas e fariseus puseram Jacó no alto do templo para convencer a população de que Yeshua não era o Messias. Contudo, Jacó pregou com autoridade e ousadia, declarando que Yeshua é o Messias, que há de voltar sobre as nuvens dos céus. Nesta ocasião, muitos creram na sua mensagem e começaram a louvar o filho de Davi, o que levou alguns escribas e fariseus a jogá-lo de cima do templo. Como Jacó não morreu, com a queda foi apedrejado. Mas ele, Jacó, virando-se, ajoelhou-se e disse: eu te peço, eterno Deus Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E quando estavam assim apedrejando um sacerdote, um dos filhos de Recabe, filhos do Recabim, dos quais os profetas Jeremias haviam dado testemunho, gritava, dizendo: parai, que estás fazendo? O justo roga por vós. E um deles, Tecelão, agarrou o bastão com que batia os panos e deu com este na cabeça do justo. E assim foi que sofreu o martírio. Enterraram-no naquele lugar junto ao templo. E ainda se conserva sua coluna naquele lugar ao lado do templo. Jacó era já um testemunho veraz para os judeus e para gregos de que Yeshua é o Messias. Eusébio de Cesareia. Perdão, gente. Quem relata isso? Eusébio de Cesareia, no livro Histórias Eclesiásticas, livro 2, 23, 12 a 18. Após a morte de Jacó, irmão de Yeshua, os apóstolos se reuniram com o objetivo de escolher um novo líder. Sendo eleito Simeão, primo de Yeshua e primo de Jacó. A escolha de Simão ocorreu após a tomada de Jerusalém, ou seja, depois do ano 70. Evidencia-se que até então a liderança permanecia na mão dos judeus, todos da família biológica de Yeshua. O Mashiach é sucedido por Jacó, seu irmão de sangue. Jacó é sucedido por Simão, seu próprio primo e primo de Yeshua. Em relação a Simão,
Eusébio de Cesareia e Agésippos afirmam que foi martirizado por meio de crucificação. O mesmo escritor diz que também outros descendentes de um dos chamados irmãos do Salvador, de nome Judas, sobreviveram até este mesmo reinado. Depois de ter dado testemunho de sua fé em Yeshua sob Domiciano, como já referimos anteriormente, escreve o seguinte: vem, pois, e põe-se à frente de toda a Querrilá, como mártires, como membro da família de Salvador, quando em toda a Querrilá se fez paz profunda. Vive ainda até o tempo do imperador Trajano, até que o primo do Salvador, o anteriormente chamado Simão, filho de Clopas, foi denunciado e acusado igualmente pelas seitas, também pela mesma razão, sob o governador consular Ático. Durante muitos dias torturaram-no e deram testemunho de maneira que todos, inclusive o governador, ficaram muito admirados de como continuavam resistindo. Apesar de seus 120 anos. E mandaram crucificá-lo. Na obra de Eusébio de Cesareia, o autor escreveu que até a época do imperador romano Adriano, que foi em torno de 117 a 138, a liderança da Querrilá em Jerusalém contou sucessivamente com 15 líderes, todos judeus circuncidados. Este registro é de extrema relevância, porquanto demonstra que os líderes dos primeiros crentes, ao passar dos anos, sempre foram judeus circuncisos, e nunca gentios. E, em outras palavras, os sucessores dos apóstolos na liderança, judeus circuncisos, concentraram-se nas suas funções em Jerusalém e jamais outorgaram poder à Igreja Romana. No que tange as datas dos anciãos de Jerusalém, nada encontrei conservado por escrito, porque, na verdade, uma tradição afirma que tiveram vida muito breve do que foi deixado por escrito. Consegui tirar a limpo isto, que até o assédio dos judeus, nos tempos de Adriano, houve uma sucessão de anciãos, em número de 15, e dizem que desde a origem da origem, todos eram hebreus e haviam aceitado sinceramente o conhecimento do Mashiach como sendo Yeshua. Tanto que aqueles que estavam capacitados a julgá-los consideraram-nos até dignos do cargo de ancião. Naquele tempo, efetivamente, a Querrilá era toda composta por fiéis hebreus. Desde os apóstolos até o assédio dos que então restavam, quando os judeus novamente separados dos romanos foram vítimas de grande guerra. Portanto, como quer que tenham terminado os anciãos procedentes da circuncisão, naquele momento, talvez seja necessário agora dar sua lista desde o primeiro. O primeiro, pois, foi Jacó, chamado Justo, irmão de Yeshua. Depois, o segundo foi Simeão. O terceiro, Tzadik. O quarto, Zaqueu. O quinto, Tobias. O sexto, Benjamim. O sétimo, Yohanan, João. O oitavo, Matias. O nono, Felipe. O décimo, Sêneca. O 11º, Tzadik. O 12º, Levi. O 13º, Efraim.
13º, o 10º Efraim, o 14º José, depois de todos o 15º Yehudá. Estes foram os anciãos bispos da cidade de Jerusalém, desde os apóstolos até o tempo de que estamos falando, e todos oriundos da circuncisão. Quem diz isso? Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, livro 6, capítulo 5, verso 3. Aqui vocês estão vendo a diferença sobre as questões da liderança. Na igreja, eles determinaram como sendo a sede Roma. Eles chamam o cargo eclesiástico Papa. A sua característica, com exceção de Pedro, Kefa, todos os outros eram papas e foram gentios, incircuncisos. Na sua lista foram 15 também, porém foram 15 papas: Pedro, Lino, Anacleto, São Clemente I, Evaristo, Alexandre, Sisto I, Telésforo, Higino, Pio I, Aniceto, Sotero, Eleutério, Vítor I, Zeferino. Essa é a relação de líderes dada pela igreja na sua história. Porém, sabemos que não é esta. A Querrilá de Yeshua, ela tem a sede em Jerusalém. Dado importante a dizer que Yeshua, ele não saiu do território de Jerusalém. Ele não fez nenhum discípulo diretamente dele fora de Jerusalém. Toda a sua caminhada, todos os seus 3 anos de exercício do seu ministério foram dentro de Israel. Então, prova-se de que Israel é o centro das atenções do mundo espiritual. Yeshua mostra que a sua liderança, ela teria que ser totalmente hebreia. Portanto, a sua sede continuou sendo Jerusalém. O nome, a função eclesiástica nunca foi chamada de papa, e sim Zaken, também chamado de ancião. A sua característica física, todos eram hebreus, judeus, circuncisos. Mas nós temos o conhecimento de que Paulo veio e falou que quem foi chamado incircunciso se mantém incircunciso, quem foi chamado à circuncisão, que vem a circunciso. Ele não está dizendo de liderança, tá? Estou só trazendo isso porque já ouvi esse tipo de defesa, que nem todos na congregação de Yeshua eram circuncisos. De fato, mas não dentro de Jerusalém. Então, não dentro de Jerusalém. Em Jerusalém, todos os líderes, eles eram de origem hebreia, judeus circuncisos. Portanto, nada mais é do que uma falácia quando se fala que a liderança da Igreja de Cristo, ela é romana, papal, negativa. Longe disso. Em momento algum você vai encontrar isso em toda a Escritura. Ela vai falar sim que a Igreja de Cristo,
ou a Kehilá de Yeshua. Abriu-se as portas para o gentil que se sentiu inserido no conceito, que reconheceu Yeshua como Messias, que reconheceu Adonai como sendo Deus único. Então, em momento algum, você vai encontrar na Escritura, na história da igreja verdadeira, da igreja primitiva, mudança de característica, tirando a característica judia, judaica, hebreia, e passando a aderir perdão, a característica gentílica. Não. Você vai ver que Paulo, em suas viagens, Rav Shaul, ele leva a ideia, o ensino aos gentios e aos judeus que viviam em outras nações, mostrando sobre Yeshua e deixando aberto para aquele local, aquela congregação que estava em outras nações, pudesse, sim, reconhecer Yeshua, viver o judaísmo que eles já viviam, porque lá eles já viviam o judaísmo. Mesmo os judeus romanos, judeus gregos, eles já viviam o judaísmo, mesmo fora de Jerusalém. Então, ele só estava apresentando a pessoa de Yeshua, o Messias prometido, e provando, através das Escrituras, que ele veio, cumpriu a profecia como estava predita antes. Ele cumpriu, que ele ascendeu os céus, que ele voltará numa segunda vinda, e não terceira, quarta, mas sim numa segunda vinda, já para consumar a ordem que o Pai mandou de julgar, de colocar a Satã no seu devido lugar, preso eternamente, aniquilado, que o mal não mais vai ser propagado diante de nós, que todos teremos a consciência de quem é Deus, vivendo o amor mútuo, sincero, juntos com Yeshua. Então, irmãos, esta é o tópico 3, que fala justamente da Kehilá. Lembrando que na história de Jerusalém, na história de Israel, existiram diversos Messias. Dentre tantos Messias, existiu um chamado Bar Kokhba, que o primeiro nome dele, de fato, era Yeshua. E aí, esse Bar Kokhba, ele era um judeu que se levantou apoiado por um rabino chamado Rabi Akiva. Ele, apoiado por esse rabino, ele se levantou como Messias. Teve um excelente trabalho. Ele conseguiu temporariamente, numa guerra, numa briga física, ele conseguiu aniquilar exército romano. Porém, infelizmente ou felizmente, o Eterno permitiu que ele fosse morto. E aí, com a morte dele, foi mostrado que ele não era o Messias. E por causa disso, gente, olha, o maior pecado do ser humano é brincar com as coisas de Deus. Rabino Akiva,
ele era um homem conceituado, tanto que nós temos muitas literaturas escritas por ele. Porém, ele teve uma perda muito grande pelo fato dele ter feito, criado esse Messias. O Eterno deixou que aproximadamente, deixa eu ver se eu tenho aqui escrito, não tem. Não tenho aqui escrito, mas eu tenho esse material. Depois eu trago para vocês. Aproximadamente 15 mil alunos de Rabi Akiva faleceram de uma única vez. Uma doença passou acometendo em morte por mais de 15 mil alunos dele. Ou seja, pelo erro dele, ele sofreu, ele pagou pela morte dos seus discípulos. Quando eu falo que brincar com Deus não é somente banalizar as coisas de Deus, é você também querer acrescentar algo aonde não tem que acrescentar. A Escritura diz que não se pode colocar nenhuma vírgula, nenhum ponto, que ele já não exista. Não se pode colocar ensinamento que já não esteja escrito. Então, ele sofreu essa punição dada por Deus. Claro, ele sofreu com isso e fez techuvá. Mas o que eu quero deixar claro, gente, é que as Escrituras eram bem claras, bem nítidas. Porém, o tradicionalismo não permite soltar as vendas dos olhos. Então, irmãos, muitos brincaram com as Escrituras, acrescentando, mudando, e com certeza, se não ainda respondeu por isso, irá responder, porque o Eterno sabe o tempo de cada um. Só para fechar, o profeta Jonas, ele teve uma missão de levar a palavra, uma palavra dada diretamente de Deus para ele, para o povo de Nínive, pois o povo de Nínive estava pronto de ser exterminado. Mas a promessa de Deus era que, se o povo ouvisse a palavra que Jonas tinha para dar e se consertassem nos seus atos, nas suas práticas, o Eterno seria misericordioso para com eles. Porém, Jonas, ele não queria, homem, não queria que aquele povo fosse salvo. Então, ele achou que poderia se desviar da sua função, da sua missão, que se a palavra não chegasse dentro do prazo estipulado, o Nínive seria exterminado. E ele não teria o prazer de ver todos sendo abençoados e perdoados. Porém, ele sofreu só pelo fato de querer mudar a história. Ele sofreu tanto que no final ele virou e obedeceu ao mandato do Eterno. E foi. E dito e feito. Quando ele começou a falar a palavra de Hashem, o povo de Nínive se converteu temporariamente, se converteram às palavras dele, entenderam, reconheceram o Eterno como Deus e começaram a seguir conforme Jonas falou, e o povo de Nínive não foi exterminado naquele período. Garanto que Jonas ficou muito triste porque ele não queria isso, mas temos que entender que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Às vezes, o que nós queremos fazer
está muito longe da vontade dele. Ele é justo, nós não. Então, a igreja, ela sofreu por isso. A congregação de Yeshua, ela sofreu essas mudanças. Claro que houve permissão de Deus. Entendamos que se tudo isso aconteceu até hoje, que teve, há pouco tempo tivemos a Inquisição Católica, tivemos extermínios de judeus, enfim, tivemos muito sangue, muito choro. Mas se tivemos é porque Deus permitiu. Assim como Ele permite as coisas boas também acontecerem em nossas vidas, sem merecermos, pois nós não somos dignos da dádiva de Deus. Então, irmãos, façamos conforme Ele ensinou. E fica aqui esse pequeno material, mesmo com tanta dificuldade que eu tive hoje de gravar esse vídeo, mas espero poder contribuir para um esclarecimento de que a igreja de Yeshua, ela não é a igreja romana, ela é e sempre foi e será aquela igreja judia, mas judeus, crentes em Yeshua, que nunca largaram Yeshua. Deixe isso bem gravado no seu coração. Yeshua é o Messias. E os nossos irmãos judeus ortodoxos, ou antigos, tradicionais, que não reconheceram Ele, eles perderam o prazer, aqueles que já faleceram, mas aqueles que ainda estão vivos, estão perdendo o prazer de conhecer e saber o poder que é Yeshua. Então, irmãos, Yeshua é o Messias e a sua igreja é a sinagoga de Jerusalém. Fica aqui um abraço para todos, uma ótima semana, Shavua Tov. Vejo vocês no próximo vídeo, espero ter contribuído. Shalom, shalom.